agora com 32 semanas de gestação. E no início da minha gestação, eu tive uma alteração na pressão. Minha pressão, com 13 semanas de gestação, foi para 16/9. E aí, numa segunda consulta de pré-natal, novamente, a minha pressão deu alterada 14/9. Só que aí a gente começou a monitorar essa pressão em casa, fazendo exame de mapa, tudinho, aferindo manhã, tarde e noite, e eu não tinha nenhuma alteração na minha pressão. A alteração na pressão, ela só aconteceu nos 2 momentos da consulta. E aí a minha médica, ela já receitou o metildopa para mim. Eu comecei a tomar o metildopa com 13 semanas de gestação. E assim, 3 vezes ao dia, né? 8 em 8 horas, que era um metildopa de 250. Eu tomava de 8 em 8 horas. E aí eu comecei a passar mal, minha pressão caía demais. E aí a gente... Pergunta. Eu já conheço essa sua história. Você falou dessa história comigo em algum lugar? Já? Não. Essa história tá igualzinha uma que eu ouvi há 2 dias atrás. Você tem alguma Não. doula que faz curso comigo? Eu não sei se ela faz curso com você, mas eu tenho uma doula, sim. Como ela chama? O nome dela é Maísa Toledo Dias. Não, então não foi. Nossa, mas a sua história é idêntica a uma história que eu vi há 2 dias atrás, que acho que foi uma doula que me trouxe no curso nosso de doulas. Mas continue. Então, primeiro trimestre, pressão alta, te deram medicação, e o segundo trimestre ficou caindo muita pressão. E aí? Isso, a pressão caindo muito. E aí eu falei pra ela que eu tava me sentindo muito mal, eu tava tendo vômito, passando mal mesmo, assim, sabe? E a pressão sempre baixa. E aí eu falei pra ela e ela falou, ó, então vamos reduzir um pouco essa medicação, você não vai tomar mais de 8 em 8 horas, você vai passar a tomar de 12 em 12 horas. E ainda assim a minha pressão continuava baixa. E aí a gente acabou reduzindo para uma dose que nem é dose, na verdade, de metildopa. A gente estava tomando um comprimido só por dia, de 250 miligramas. Fiz minhas 2 ultrassons com o Doppler. O primeiro Doppler deu que as minhas artérias uterinas estavam com restrição, alguma coisa assim. E no segundo Doppler, deu novamente o risco alto para pré-eclâmpsia. E aí foi quando eu fiquei mais preocupada. E qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é a seguinte: até então eu continuo com a minha pressão ok e fazendo o uso dessa medicação uma vez por dia. E aí, assistindo uma live sua aqui, eu vi que às vezes tem uma indicação de medicamento que talvez não tenha sido ideal. E aí, como assim? Minha dúvida é a seguinte: eu não tenho nenhuma alteração de pressão em casa. Sempre que eu vou ao hospital é quando acontece isso. Mas assim, não aconteceu mais. Eu fiz todos os exames, não tive mais nenhuma alteração. Minha pressão não passou de 13/8. Eu já entendi sua dúvida. Então, a dúvida é a seguinte. A resposta para a sua dúvida é a seguinte. O diagnóstico de hipertensão gestacional, ele é feito, em geral, da metade da gravidez para frente, nunca da metade para trás, tá? Só que ele é muito mais comum acima de 28 semanas, tá? Então, o diagnóstico com 13 semanas, eu já penso, será que é mesmo? Porque 13 semanas não tem como ter hipertensão gestacional, tá? Segundo lugar, para fazer o diagnóstico, bater o martelo e falar hipertensão gestacional, precisa realmente ter 2 medidas alteradas, só que em ambientes onde não tem estresse. Então não adianta ser durante uma consulta no hospital, então tem que ser num mapa de pressão feito fora, feito em casa, relaxado, tranquilo, você vai lá, mede a pressão, ou num lugar que você esteja tranquila. Aí se você tem 2 medidas alteradas, aí sim, isso é hipertensão gestacional, tá? Aí a terceira questão que existe uma faixa de hipertensão que a gente sabe que a pessoa está hipertensa, ou seja, levanta um alerta para a gente de que a gente tem que ter um cuidado a mais, só que não se medica nessa faixa. Aí a gente passa a medicar só realmente quando passa de um outro patamar. Por quê? Porque quando a hipertensão gestacional, que eu acho que não é só o caso, tá? Só para adiantar, porque 13 semanas não é hipertensão gestacional. Mas quando é hipertensão gestacional, o que acontece é que a pressão da mãe está subindo para fazer bem para o bebê. Porque para perfundir melhor a placenta, quando a placenta está diminuindo sua função.
Então, quando a gente dá medicação para pressão da mãe, a gente sabe que necessariamente a gente está diminuindo passagem de água, de comida e de oxigênio para o bebê. Porque a gente está tentando lidar com um cobertor curto, que se eu cobrir a cabeça, eu descubro o pé, se eu cobrir o pé, eu descubro a cabeça, quando tem pressão alta. Tá? Então, por isso que tem que ter muito critério o médico obstetra para entrar com medicação de hipertensão para gravidez. Tá? Quarta questão, a medicação a medicação para funcionar e dar certo, né? Toda medicação tem uma quantidade de dose, de horas para tomar e por aí vai, né? O metidopa, para ser uma medicação eficiente, ele tem que ser tomado no mínimo a cada 12 horas, né? Se for tomado uma vez por dia só, acontece assim, fica 12 horas sem efeito. 12 horas com efeito, 12 horas sem efeito. Tem medicação que vale 24 horas, tem medicação que não vale. O metidopa só vale 12 horas, né? Então, quando a gente toma a medicação de forma errada, o fora do laboratório aquela medicação, né? Aí o que acontece é que a gente não está fazendo nada. A gente está fazendo algo que não existe, né? Inventando algo da nossa cabeça. No caso, o médico te passou isso, estou falando você. Né? Então, uma medicação que ela tem uma meia-vida de 12 horas, ou seja, dura 12 horas, ela só funciona de verdade se ela for usada de 12 em 12 horas. Senão não resolve, né? Então, e a dose mínima para dar certo de metildopa é que a pessoa tome 750 miligramas por dia. Então, quem toma menos que isso e não toma nada é a mesma coisa, né? Então, bom, essas 4 coisas que eu falei, elas vão servir talvez, não para você tomar conclusões disso e fazer coisas que eu não estou te passando. Tá? A minha opinião é que se alguém te passou essas condutas que você me contou, precisa da opinião de outra pessoa, porque essas condutas estão muito estranhas, entendeu? Então precisa alguma outra pessoa que vai te dar uma conduta mais direcionada. Tá certo. Aí eu já tava, assim, assistindo as suas lives, eu já tinha basicamente formado essa opinião na minha cabeça. Mas agora confirmou. Mas, obviamente, eu não tomei nenhuma decisão por conta própria, eu tô seguindo. Não, e como eu falei, não, em casa nunca tive essa pressão alterada. Aconteceu 2 vezes. E aí eu fiquei meio preocupada, eu fiquei na dúvida se essa questão da pré-eclâmpsia que deu no Doppler, se tem alguma influência da hipertensão, a pressão alta, se tem alguma influência na pré-eclâmpsia. Então, isso que deu no seu ultrassom está mostrando que pode ser que você seja uma pessoa que tenha mais chance, sim, a ter. É aquela questão que eu falei, o obstetra tem que ficar mais de olho em você. O que é mais de olho? Pedir mais medidas de pressão, solicitar repetição do Doppler depois, ou seja, ficar mais em cima para excluir ou confirmar o diagnóstico, né? Mas não significa que porque deu essa chance de ter, que você vai ter. Só quer dizer que você tem uma chance a mais de ter, né? A hipertensão gestacional. Entendeu? Entendi. Que bom, obrigada, porque eu quero muito ter um parto normal e eu tava com medo que essas coisas me atrapalhassem, mas então, tranquilo. mas aí vamos pensar então no cenário mais ácido, tá? Que é o cenário, vamos pegar que você tivesse realmente com pressão alta e que confirmou, ó, você tem pressão alta, ainda assim o parto normal continua sendo melhor, tá? E não é a cesárea não é indicada para pressão alta, pelo contrário, toda cirurgia é contraindicada para quem tem pressão alta, né? Então, na verdade, quem tem pressão alta, o que muda é que diminui a chance de ter parto natural e aumenta a chance de ter um parto indivíduo. Mas nunca a pessoa tem que fazer cesárea. Entendi. Que bom. Certo? Certo. No dia que eu descobri